Tudo bem? Samira entrou, vou estar chamando ela. Então, gente, vocês estão bem? Como que vai a saúde? Estão cuidando? Né? Como vão as mudanças de hábito? Nós estamos reaprendendo a estar na nossa vida, né? A ocupá-la. Boa tarde, Samira, tudo bem? Boa tarde, Marilisa, tudo bem? E você, como é que está? Tô bem. A imagem saiu? Entrou alguma coisa na frente? Opa, e agora, como é que ficou? Tá sem imagem. A imagem, deixa eu ver aqui. Aham, Eu vou sair. agora. Não, Foi? agora chegou. Foi. Chegou? Ótimo. Espero que a internet hoje nos ajude e nos deixe mais estáveis na nossa comunicação, né? Verdade que terça-feira a internet acabou atrapalhando um pouquinho. Bom, Foi. gente, como vocês sabem, né, nós estamos nesse espaço já há algumas semanas. Meu nome é Marilisa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, com formação em reabilitação cognitiva. Agora, de verdade, chegou nosso certificado ontem, né, Samira? Sim, sim. E estou essa semana com a Samira. Ela é fonoaudióloga, mestre em ciências, com formação em neuropsicopedagogia. Eu coloquei psicopedagogia lá, é neuropsicopedagogia, Isso. e formação em reabilitação cognitiva. E hoje nós vamos falar de funções executivas, linguagem e na prática da rotina escolar, né? Bom, Isso. gente, eu vou dar uma introdução. Quando a gente fala de funções executivas, muitas pessoas desconhecem o que vem a ser, se a pessoa não trabalha na área da educação ou na área da neuro, às vezes algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, né? Então vamos definir um pouquinho as funções executivas. As funções executivas, elas são um conjunto é, de atividades que são indispensáveis nas nossas vidas e elas são habilidades necessárias. Opa, esse celular hoje não está parando. No controle, né, da nossa saúde mental e funcional. Elas podem ser definidas como um conjunto de capacidades cognitivas necessárias para controlar e autorregular a própria conduta. E quando a gente fala de funções executivas, é mais do que você estabelecer algo que é necessário para aprender a linguagem, os números, elas ajudam também a definir um conjunto de capacidades que vão nos auxiliar na nossa interação com o outro e na realização de tarefas, né? Nós temos como funções executivas a atenção no foco, a atenção dividida, a memória de trabalho, a planejamento de atividades, organização visoespacial, outras atividades que nós temos também. Controle inibitório. O que é controle inibitório? Tem algo aqui na minha frente, mas eu não posso comer isso agora, é para daqui a pouco. É o que vai me ajudar a segurar essa minha vontade para daqui a pouco, explicando assim bem praticamente. E além disso, nós temos assim, as funções executivas, elas têm um papel muito importante, ligadas a série de atividades do dia a dia, que eu falei, atenção sustentada, foco, percepção, memória de trabalho, flexibilidade. Flexibilidade é uma capacidade super importante, tá ainda mais agora. Eu não tenho uma coisa, eu tenho que aprender a fazer com a outra, eu vou flexibilizar, né? Metacognição, né? Auto-organização, sistematização, supervisão, decisão, execução, que é finalização de tarefas, o momento de fazer. Sabe aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em fazer, elas ficam postergando? Então, é uma falha na execução, isso é nas funções executivas. Bom, nas crianças pequenas, as funções executivas, elas ainda estão em desenvolvimento, porque
é a parte do nosso cérebro, do lobo frontal e córtex pré-frontal, que na primeira infância ela ainda está se desenvolvendo, ela é menos desenvolvida, né? Então, por isso, quando você pega um doce, coloca na frente da criança e fala para ele, olha, fica cuidando, mas não toca no doce não, e você sai de perto, ela vai passar o dedo, ela vai lamber, ela vai dar uma mordidinha pequenininha, porque ela tem essa dificuldade de esperar. Não é que ela está sendo rebelde, é porque ela está desenvolvendo essa capacidade ainda. Se você quiser entender um pouquinho mais, tem uma experiência do marshmallow que você encontra no YouTube até. É muito interessante. Isso, o que tem a ver com linguagem e com a rotina prática da atividade escolar? Então, eu vou deixar com a Samira, ela vai falar sobre linguagem, em alguns momentos a gente vai interagir, mas eu quis só dar uma pincelada, algum profissional que pode estar aí, pode estar achando assim, ah, mas podia ter usado uma linguagem mais técnica, podia mesmo, mas a gente está tentando tornar a coisa mais palatável para o nosso ouvinte que está em casa, tendo que ajudar seu filho nesse momento que está desenvolvendo suas funções cognitivas e tendo que lidar com muita coisa junto que ele não estava lidando antes. Então, Samira, vamos falar da linguagem? Vamos, então, primeiramente, boa tarde. Mais uma vez agradeço o convite, a confiança. É um assunto que está em alta, né? Na verdade, funções executivas, a sua relação com a linguagem. E a aprendizagem também está mais que em alta, principalmente a relação da educação com a neurociência, que é um assunto que cada vez mais tem sido explorado e tem visto a real importância, né, dos estudos dentro da neurociência e a tua aplicabilidade dentro da área da educação. Então, pensando em aprendizagem, na verdade, eu trouxe uma apresentação, né, eu trouxe uma fala constituída e organizada muito no momento hoje de estudo das crianças e adolescentes e adultos, certo? Eu trouxe as funções executivas, porque como a Marilise explanou de forma bem clara, as funções executivas trazem várias funções com ela e vários comportamentos a serem regulados. Como ela disse, tem questões de maturidade importante que a gente também tem que considerar quando a gente vai falar de funções executivas, né? Então, pensando em aprendizagem, vamos pensar assim, o que eu preciso para aprender? Qual é o processo que eu preciso? Quais são as funções cognitivas que eu preciso? A gente entende que cada parte do corpo tem uma importância, assim como cada função cognitiva. Então, já no primeiro momento, a gente já sabe que sem uma função, as demais elas vão ocorrer, elas vão ser trabalhadas de forma atrapalhada, né? A gente vai, vamos dizer, atropelar as outras funções. E a gente vai fazer sobrecargas, ocasionar sobrecargas em sistemas que deveriam estar funcionando de uma forma melhor. Então, para a aprendizagem, qual é a primeira coisa que a gente precisa? A motivação. A gente precisa ter esse emocional e esse comportamental alinhado. E aí isso a Marilisa pode pontuar com mais propriedade, não vou pontuar essa questão. Mas o que hoje a gente está encontrando, principalmente com a situação de isolamento social e o Covid, e a necessidade da maioria das crianças em casa, é que esse primeiro momento, esse primeiro passo, esse primeiro step já vem prejudicado. Né? E isso vem prejudicado, claro, a gente não pode generalizar, mas isso já vem prejudicado no primeiro momento, tendo famílias acolhedoras ou não. Por quê? A casa ainda é a casa, não é a escola. E o pai, muitas vezes, ele não vai ser o pedagogo, e ele não vai ter expertise do pedagogo, né? Ele jamais vai substituir a função do pedagogo. Ele vai conseguir auxiliar, ele vai conseguir trazer modelos de aprender tais assuntos de acordo com o que ele aprendeu. E como a gente sabe que hoje mudou um pouco a forma de aprender e a forma como são apresentados os materiais para uma criança, para um adolescente, então a gente vai cair aí no primeiro obstáculo, né? E aí a gente tem que alinhar isso, certo? Como manter a atenção dela
Vou novamente para perto da minha torre. Voltou? Voltou. Gente, nós vamos encerrar 18h05. Me ajuda a lembrar que eu saí de perto do meu relógio, hein? Tá bom, pode deixar. Tô aqui com o cronômetro aqui do lado. Então tem a questão atencional. Então, por exemplo, a gente tem a atenção, ela vai ser dividida em várias formas. Então vai ter a atenção sustentada, que é essa atenção necessária para realizar uma atividade de forma contínua. Fernanda melhorou agora. A Fernanda disse que está pausado o vídeo. Voltou agora a imagem? Tá tudo certinho? Tô perguntando. Para mim tá ok aqui. Tá. Então aí a gente vai ter a atenção sustentada, que vai ser para uma tarefa para ser realizada de forma contínua. Atenção dividida, que é dividir o foco atencional em duas tarefas. A atenção seletiva, que é a realização da tarefa com a presença de outro estímulo contínuo. Tem a atenção alternada, que vai ser o foco em duas atividades e mudança rápida entre elas. Então, se a gente for pegar só o pool de atenção, a gente vai observar que existem vários, não obstáculos, mas existem vários desafios para a aprendizagem dessa criança em casa, né? Pensa no momento, novamente, Covid. Então, a gente vai ter vários obstáculos. Para a parte da memória, a gente tem que pensar assim: se a motivação não estiver, já é aquela coisa. A atenção, a gente já vê que se distrai a todo momento, a TV está ligada, às vezes o ambiente não está preparado, ou às vezes a criança já está ligada na próxima atividade que ela vai querer fazer, ela vai querer aquela recompensa imediata. Exatamente. Os bichinhos, o cachorrinho entra no quarto na hora da aula. Entra tudo, né, na verdade, né? E se a gente for pensar nisso, se a gente não está atento ao processo, e a gente vai pensar na criança, a gente não está atento ao processo, como é que a gente vai conseguir registrar essa informação? E depois, como é que a gente vai conseguir manter essa informação? E pensando além, como é que a gente vai lembrar disso? Como é que a gente vai fazer esse traço de memória, né? Como é que vai ser feito esse processo? E aí, é claro, vamos pensar que a memória, ela vai ajudar todos os outros processos como a linguagem, certo? Então, como que essa pessoa vai se comunicar ou vai estabelecer, por exemplo, vai fazer uma produção escrita, vai fazer uma produção oral, vai fazer um recall, uma evocação do que ela já aprendeu ou do que ela leu naquele momento, como que ela vai entender uma orientação de uma atividade, se tudo isso e já está caindo em cascata, como se fosse uma fileira de dominó, né? Então a gente vai ver esse processo de comunicação, né? Principalmente escrito, né? Os processos de leitura e escrita, e por conseguinte da função executiva travado. Eu vou pincelar as funções executivas. Pode falar, desculpa. Deixa eu só. E aí a gente vê, ainda mais isso, para mim fica muito mais forte, eu penso a todo momento, porque eu tenho um sobrinho nessa fase, um neto também nessa fase, e as crianças que estão aprendendo a linguagem da leitura e da escrita exatamente, eles estavam lá começando, entrando num processo que a gente sabe que tem também uma ligação afetiva com o professor, muito, né? Muito. E aí entra a Covid e interrompe tudo, né? Eu acredito assim, por exemplo, as crianças que vêm de primeiro e segundo ano, o Covid começou a afetar, eu acho que a vida escolar a partir de março, né? Acho que as escolas começaram, as aulas começaram entre fevereiro e março, na maioria das escolas, fevereiro, né? Primeira semana de fevereiro. E na hora que a criança, no primeiro mês de adaptação, passou pelo primeiro mês de adaptação, certo? Em meio a um carnaval, e aí a criança e aí ela estabelece um vínculo, ela começa a entender como é que funciona aquele lugar que é maravilhoso, onde ela aprende várias coisas novas, onde ela conhece vários colegas, né, encontra vários pares e de repente acaba. E agora? Como é que vai ser? Eu vou voltar para casa e vou brincar, né? A gente vai ver mais para frente que a questão das funções executivas tem uma questão maturacional que você já introduziu, né? Então, como que a gente vai explicar para essa criança
que ela simplesmente vai ter que estudar em casa, ela vai ter que ficar de frente para uma tela, ouvir o professor, junto ainda, né, com outras crianças. Como é que ele vai se manter nessa ferramenta? Com qual qualidade ele vai utilizar essa ferramenta, né? Detalhe, aí, assim, nenhum de nós estávamos preparados no país para a educação online. A menos as pessoas que estudam para o concurso, que já usam essa ferramenta, as pessoas que fazem pós-graduação, mas que estão num outro momento de vida, diferente das crianças, e que já têm essa habilidade um pouco, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas já tem desenvolvida, né? Mais desenvolvida que a criança. Eu acredito que sempre a gente desenvolva. Sim, isso veio, na verdade, com um verdadeiro desafio para todos, né? Principalmente para o sistema educacional, né? Que vem sofrendo com os trancos e barrancos, né? A gente tem que considerar que a educação também teve algumas modificações quanto às bases curriculares, né? Quanto a alguns critérios, há pouco tempo. Então, para os professores também esse caminho está bem confuso, né? Do que limitar, de que critério adotar, enfim. Voltando um pouquinho para a função executiva, então, como tu disses, né, a função executiva é um conjunto de habilidades cognitivas que são necessárias para realizar atividades de forma contextualizada, que demandam planejamento, que demandam monitoramento de situações. Ela pode ser definida como uma função de regulação do comportamento, certo? Para atuar de forma consciente naquele meio, e aí a gente vai necessitar de alguns processos, como a atenção, a inibição, a memória de trabalho, a categorização, monitoramento e fluência. E aí, basicamente, ela vai servir para quê? Para a gente resolver problemas, impasses, raciocínio lógico e abstração. E aí a gente vai pensar assim, as funções executivas, a gente pode ver que tem vários processos, mas qual é o tripé? Eu acho que de forma mais didática, né, existe esse tripé. É o controle inibitório, que ele vai ser responsável pela inibição de comportamentos, de emoções e de pensamentos distratores. Então, pensando em crianças menores, a gente vai ter um desafio maior, porque essas crianças ainda estão aprendendo a inibir comportamentos, como a Marilisa comentou, como ela citou, existe uma circuitaria ainda em maturação, e essa criança precisa de experiências, precisa de modelagens, para entender qual é o momento dela iniciar e terminar algo, e isso dentro da sala de aula existe, né, desde o primeiro momento, porque tem a hora, aí assim, cada escola vai ter a sua rotina, mas ela tem a hora do sentar, ela tem a hora da brincadeira, ela tem a hora do lanche, ela tem a hora do parquinho, ela tem a hora de mexer com massinha, ela tem a hora do desenho, ela tem a hora de escrever. Então, existe um cronograma que essa criança vai seguindo e vai sendo uma sequência apresentada, reforçada pela entonação de voz do professor, pela forma como o professor se dirige à criança, pelos gestos indicativos de apoio do professor, pelos pares dessa criança. Então, tudo isso, de repente, ela perdeu com o momento Covid, né? Então, como é que a gente vai dar esse processo de aprendizagem? Tem todas essas questões, né? É bem complicado. Hoje, uma mãe me perguntou assim, apareceu acentuação para a gente trabalhar, acento agudo e acento circunflexo. Como é que eu vou explicar para ela o que é aberto e o que é fechado? É aberto o quê? O que é fechado? E a gente tem essa base de fonologia, o professor tem essa base da fonologia, né? Então, para a gente é muito mais fácil a gente explicar para a criança e até de uma forma lúdica. Mas como que um pai ou uma mãe tem a base, né? Sem essa experiência da docência, essa experiência de trazer o saber para a criança, né, dessa forma, como é que ele vai se virar nisso, né? Aí a gente vai estar ali no suporte. Aí a escola tem que estudar formas viáveis, né? A gente sabe que cada instituição funciona de um jeito, mas ela vai ter que buscar formas viáveis de estudar essa assistência para a criança. E essa assistência, mais do que para a criança, para a família, né? Então a gente vê que a acentuação foi um baita obstáculo para ela. Mas a gente sabe que existem vários outros. O volume de atividades,
que às vezes vem e a criança não consegue dar conta, e aí por conta desse controle inibitório, isso acaba virando um estressor muito grande, né? Então a gente tem que pensar assim, que a gente tem que elaborar, adaptar, flexibilizar, usar a nossa flexibilização, essa flexibilidade cognitiva, que é um também dos pilares das funções executivas, o máximo possível. A gente está se desdobrando, né? Todo mundo está se desdobrando, todos os profissionais estão trabalhando triplo, mas a gente precisa pensar mesmo nisso, pensar nessas colocações, nessas oportunizações que estão tendo em estudos, do que pode ser viável ou não. A gente sabe que a aproximação face-to-face é sempre mais benéfica para a criança, é sempre mais benéfica para crianças com transtornos de aprendizagem. Então, o que a gente tem que refletir hoje é que assim, a aprendizagem está difícil para uma criança sem alterações nesse processo, em que os estímulos pontuais já vão fazer com que ela deslanche. Então, imagina também uma criança com transtorno de aprendizagem, uma criança, por exemplo, com um déficit atencional, que o controle inibitório pode vir mais comprometido, a memória de trabalho, que é um outro tripé, que é responsável pela coordenação de informações, pela manipulação, como é que isso vai estar para a criança, né? A gente tem que lembrar novamente que, em sala de aula, o professor consegue organizar, planejar, resolver e corresponder a múltiplas tarefas. A criança consegue corresponder, né? Com o direcionamento. Tem duas colocações aí. Tem a Kemily que colocou das ótimas colocações e a Kemily também tem falado nas lives dela das dificuldades da criança pequena que precisa muito da socialização, né? Eu acho essa visão bem interessante. E o espaço integrar e aprender, que falou assim, ainda temos as crianças com TEA, né? Que essa dificuldade vai ser bem acentuada, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que pensar assim, como que a escola ela vai trazer como é que a escola vai viabilizar todas essas questões, né? A gente tem que pensar o quanto que isso vai estar comprometido, o quanto que isso já está comprometido do ponto de vista comportamental e emocional, né? Porque os pais estão entrando quase em burnout. Os profissionais da educação, dentro da estrutura que eles têm, eles estão fazendo o máximo, mas a gente sabe que também estão entrando em burnout. E essa criança, ela vai ser um reflexo desse comportamento também, né? O quanto que ela não vai trazer, talvez, de comportamentos deletérios. Eu trago até isso a reflexão, Marilisa, e fico pensando sobre isso, sabe? É importante, a semana passada eu estava com a nossa professora Ana Navata e a gente estava falando sobre a regulação emocional, que também faz parte, né, nesse meado de funções, porque também é um processo sendo desenvolvido, né? Nesse tripé onde nós temos o controle de inibitório, controle de inferências, onde tem atenção e memória, e a flexibilidade cognitiva. E tudo isso vai nos ajudar na regulação emocional. Acho que também a gente tem que ver a forma como nós passamos isso para a criança. A criança Sim. é uma esponjinha, a parabólica dela tá ligada o tempo inteiro. Aí você vai falar, não, mas eu não deixei ela saber que eu vou trabalhar na frente do Covid. Mas você não falou diretamente com ela, mas você falou com alguém e ela está dentro de casa, né? Então ela ouviu e ela sabe te contar até o que você falou com o outro com vírgulas. Ela está ouvindo o noticiário que você ouve. Qual noticiário você ouve? Aquele que espreme e sai sangue? Aquele que exagera tudo? Qual é o noticiário que você ouve? Você fica ligado assim, quantas horas por dia? De manhã, de tarde, de noite, de manhã, até a hora de dormir. Né? Aqui em casa, meu marido assim, e eu assim, fizemos uma regra. Não pode levar Covid para a cama. Assuntos de Covid não se conversa no quarto. Por favor. Não vai. Né? Porque senão tira o sono, isso acaba atrapalhando nas nossas... se você não dormir direito, no dia seguinte as suas capacidades, né, as suas funções executivas vão estar prejudicadas, você não vai conseguir executar as coisas direito. Então, para nós adultos tem uma interferência. Para eles, crianças, tem muito mais, porque eles estão emocionalmente envolvidos com alguma coisa que eles entendem menos do que a gente entende. E às vezes eles fazem...
perguntas que nós não conseguimos responder. Então, emocionalmente, eu acho muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas, né? Mudar a programação, fazer algumas coisas divertidas, sentar, olhar olho no olho com ele e estabelecer esse contato bem face to face, né? E fazer algumas brincadeiras, né? Que vão te auxiliar nesse momento. Exatamente. Desculpa interromper, vai continuar. Imagina, as contribuições são riquíssimas. Mas, então, pensando nas funções executivas, a gente vai pensar nesse tripé, né? De controle inibitório, de flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. E aí, por outro lado, a gente vai ter a linguagem, certo? Que ela vai ser uma forma, ela se baseia em sistemas de signos, certo? Então, para ter esse sistema de signos, eu preciso ter atenção, preciso ter memória, e eu tenho que ter funções executivas para organizar esses signos, essas unidades, que para uma criança menor vai ser o fonema, vai ser o grafema, que ela ainda está reconhecendo, vai ser formas geométricas, e para um adolescente, para um adulto, vão ser unidades maiores, discursos, textos complexos, ele vai ter que dar conta dessas unidades, certo? Ela é totalmente dependente de outros sistemas, a linguagem sozinha ela não funciona, como a gente disse, e a gente tem que pensar que desde a aquisição de linguagem, pensando no construto neurobiológico, a gente já sabe que existem relações, o próprio processamento de linguagem ocorre com funções, ocorre, como é que eu vou te explicar? Ocorre em sincronia com outros processos, como as funções executivas e a memória, enfim. Tá? A gente tem que considerar o processo do comportamento cooperativo entre as funções e a linguagem, tá? Então, por exemplo, vai dar alguns exemplos aqui. Na hora que eu vou ler uma frase, ou na hora que eu vou dar uma instrução para a criança ou para um adulto, eu jogo unidades para essa pessoa e ela tem que guardar essas unidades, ela tem que processar essas unidades, ela tem que fazer associações e depois ela tem que me devolver uma resposta. Então, pensando numa criança, para organizar isso, ela, dentro do desenvolvimento dela, ela tem que ter uma certa autonomia, certo? Para que ela possa devolver isso, certo? Então, pensando em função executiva, em desenvolvimento, aí voltando um pouquinho, fazendo um pouco a relação, a gente sabe que as funções executivas, elas estão em desenvolvimento até a vida adulta. Então, pensando na aprendizagem, como que a criança, ela vai conseguir, por exemplo, fazer uma atividade de 1 hora, se a gente não ensiná-la a regulá-la? Porque aí tem outro desafio, certo? É a terceirização também dessa aprendizagem, né? Porque nesse momento a criança não sabe estudar. E a gente vê que também tem crianças, adultos, adolescentes que também não sabem estudar. E que isso ficava um pouco velado pelo dia a dia, pela rotina, pela alta demanda escolar ou pela alta demanda de atividades, e isso agora salta aos olhos. Ah, mas espera aí, ele não consegue estudar sozinho. Ah, mas ele não é independente, ele não tem autonomia. Então também isso é uma coisa acumulativa de alguns anos. O quanto que a gente está estimulando a independência e a autonomia dessas crianças, né? A gente tem que pensar nisso quando a gente pensa nas funções executivas e no uso delas, né, nesse momento Covid, desse público. E a gente tem que entender também que, tipo, aquilo que leva 1 hora na escola, leva menos tempo em casa, né? Flexibilizar esse uso do tempo também. Eu vi esses dias uma aula de um setor, vai falar, mistura. Era uma aula de religião, que todas as pessoas estão tendo o seu acesso à sua religião online, né? E eu vi alguém que fez alguma coisa para criança e fez num período, era para crianças pequenas, e fez num período de 10 minutos, com dobradura. Depois que fez uma atividade, levou para uma historinha, foi linguagem verbal, né? Contando Sim. com gestos, articulações. 10 minutos ela transmitiu a mensagem dela. Então, a gente sabe que a criança pequena ela tem um tempo de atenção
menor. Quando ela está na escola, ela está ali, o professor está chamando a atenção dela de diversas formas, existem as perguntas, as respostas. Ah, isso também tem online. O pessoal tem feito pelo Zoom, está fazendo online. Mas é diferente, porque ela está no quarto, com estimulações, né? Aquele lance que o cachorrinho entra, os bichinhos estão ali, os brinquedos que ela mais gosta. Então não dá para ficar de 1 às 6 horas da tarde numa aula Não online, dá para de 9. não dá para Não adotar. dá. Tem que ser diferente. Eu É, sei que os professores estão apanhando muito para transcrever tudo. E em todo o grupo, né? Todo o grupo, sim. Ali tava, alguém comentou. Tem que fazer alguma coisa diferente, sabe? Usar estímulos materiais, alguma coisa que você está fazendo sim. onde você está e ela está fazendo na casa dela. Uma dobradura, uma massinha, um jogo, alguma coisa que a gente possa entender que a criança, no meio de toda a estimulação que ela tem dentro da casa dela, através daquela atividade, ela vai estar conseguindo interiorizar. Isso vai dar um trabalho para os professores, mas assim, é o que É vai o ter material. que ser para hoje. O que a gente observa hoje de processos onde essas duas funções trabalham? Em atividades de leitura e compreensão de texto, então, como a gente disse, na hora que a gente está fazendo a leitura de um texto, a gente utiliza essa alça fonológica, ela é recrutada para que a gente maneje essas informações. Essa alça visoespacial, ela também é recrutada, né, para fazer esse link entre a imagem visual e a imagem auditiva da informação. A gente precisa regular esse comportamento, quanto tempo que essa informação vai ficar na cabeça. Então, a criança, na hora que ela vai manipular essa informação, ela precisa de auxílio. Na aprendizagem da matemática, ela precisa trazer isso para o concreto. Voltando um pouquinho para a compreensão de textos, também é interessante os materiais concretos, o espaço integrar e aprender aqui sinalizou. É importante trazer esse material concreto, principalmente para crianças menores, para alunos maiores, né, para crianças maiores, a gente tem que pensar em roteiros descritivos, em roteiros de organização desse texto, ensinar essas unidades textuais, ensinar a colocar em prática as perguntas que já vieram de outras aulas, né, para que fique melhor essa compreensão textual para ele. Então, ele precisa ser ensinado, ele precisa aprender estratégias. Então, o adulto, e daí o adulto professor ou adulto pai, ele tem que subsidiar e ensinar essas estratégias. Então, nesse momento, é importante que o professor e os pais estejam ali quase abraçados 24 horas para que o professor consiga passar essas instruções. Na formulação de textos, é importante também ter o apoio visual para que essa criança tenha uma outra modalidade sensorial para conseguir se organizar, né? Isso tudo a gente está pensando em função executiva e linguagem. A gente sempre tem que arranjar materiais e formas de, primeiro, fazer essa organização, fazer estratégias para a modulação desse estímulo, tá? Então, eu quero que ela aprenda um conceito. Então, eu tenho que pensar que material que eu vou usar Oi. Travou. Voltou, mas travada de novo. Ai, meu Deus, eu sempre tô travada, meu pai. Mas vai falando, vamos tentando mudar de lugar aqui de novo, vamos distrair. Tá. Então, a gente tem que pensar nas estratégias que a gente vai modular esses estímulos e de que forma e que frequência que a gente vai apresentar esses estímulos. A gente, na terapia, a gente sabe algumas estratégias, algumas técnicas terapêuticas. A gente sabe... Travou. Pronto. Voltou? Agora tá a voz. Tá. A imagem está travada, mas a voz está presente. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma refresh aqui para ver se vai. E daí, assim, a gente tem que pensar nessas modalidades de informação que a gente vai utilizar com essa criança e qual é a frequência que a gente vai utilizar. Ah, eu tenho uma sala com 20 alunos, né? E agora, como é que eu vou fazer as estratégias?
De novo, cada escola tem a sua premissa, tem o material didático, então a gente tem que pensar dentro do material didático que tem, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai destrinchar. O que eu vejo de uma forma geral, as queixas, é assim, tá vindo muita atividade, tá vindo muita coisa. Primeira coisa importante, a gente tem que pensar quais são os fatores. Quais são os fatores? Alô? Samira, tá me ouvindo? Sai e eu chamo você de novo. Voltou? Oi, tá me ouvindo? Tenta sair e voltar de novo, para ver se a gente consegue. Joia. Ok. Enquanto ela não aparece de novo, enquanto ela não entra novamente, eu vou dando aqui mais ou menos um exemplo. Eu penso assim, tornar as coisas mais lúdicas. Por exemplo, se eu estou ensinando metade, eu tenho uma barra de doce. Eu vou dividir ao meio com o João. Eu vou ter 2 pedaços de doce, né? Uma metade mais outra metade. Então, assim, faz tempo que eu não dou aula, faz tempo que eu saí do magistério, mas lá em 1900 e alguma coisa, quando eu estava no magistério, a gente fez um estudo no último ano do curso, o quanto a gente precisava tornar o conteúdo mais prático e quanto essa praticidade, utilizar jogos na realização do material, poderia quebrar tabus, né? Para as crianças aprenderem, por exemplo, fração. Então, tem como a gente criar jogos. Opa, travou de novo. Tem como a gente criar jogos e fazer com que as coisas sejam mais tranquilas. Enquanto você saiu, eu dei um exemplo aqui. Vamos, por exemplo, a gente está estudando matemática, você viu? A gente está estudando matemática. Eu tenho um doce inteiro. Eu quero dividir metade com a Samira. Eu fico metade para ela e outra metade para mim. Eu tenho uma parte, mais outra parte, né? Tornar a coisa mais lúdica, gente. Isso que a gente precisa, né? Vai, continua, Samira. Meu Deus, travou de novo. Samira, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu tô. Então, vamos Agora lá. eu tô. Tá, então como eu estava dizendo, além das estratégias que a gente faz para o todo, né? Voltou? Voltou. Voltou. Ótimo. Então, além das estratégias para um todo, a gente tem que pensar quais estratégias individualizadas que eu vou fazer para aquela criança que precisa de outras necessidades, né? Então, vamos pensar de novo, numa criança menor que vem já com um transtorno de aprendizagem, um transtorno de desenvolvimento de linguagem, e a gente obrigatoriamente tem que fazer atividades e estratégias para que essa criança tenha noções de consciência fonológica, que ela tenha reconhecimento de algumas figuras, ela adquira vocabulário. Então a gente tem que fazer Travou de novo. Eu entendo a limitação de cada escola, eu entendo a demanda de cada escola e eu sempre me coloco à disposição para ajudar a adaptar o material. Eu acho importantíssimo. Nessa hora, não importa quem tem que fazer ou quem tem que deixar de fazer, certo? Porque a gente tem que ver que o professor está sobrecarregado em si. Se a gente vai na coordenação ou vai em outras instâncias da escola, eles também vão estar sobrecarregados e eu preciso ajudar aquela criança, certo? Então, eu penso que é importante a gente auxiliar.
pais cobrando que querem que mantenha o conteúdo porque eles estão pagando. Mas nós temos que entender que todos nós temos que estar nos adaptando. O conteúdo do ano de 2020 vai ser diferente do que foi programado para 2020. E com certeza em 2021, não sei qual é a saída que o MEC vai ter para isso, haverá alguma forma de compensação, não sei, não estou por dentro desse assunto, mas a gente precisa entender que a gente tem que manter algumas coisas, porque senão a gente também corre o risco, falando da memória dentro das funções executivas, que isso se apague da memória. Não é férias, é quarentena. Então eu vou manter um mínimo para continuar mantendo ativo esse conteúdo na memória. Mas eu não vou sobrecarregar a criança, porque se eu sobrecarregar a criança, eu estou me sobrecarregando enquanto pai, eu estou sobrecarregando o professor, que também é pai da criança dele, e estou criando um estresse coletivo, né? É, exatamente isso. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensando nesse momento, né, de rotina de estudos, para auxiliar essas funções, né, de linguagem e função executiva. Primeiro de tudo, é o Pai Nosso, é o Pai Nosso que a gente sempre reza, é a rotina, né? Precisa ser criada uma rotina. Não é porque a criança não está na escola, no ambiente escolar, e que você tem que fazer as suas atividades de trabalho, enfim, tá caótico o ambiente, que essa criança não tem que ter rotina. Ela tem que ter o horário para acordar, ela tem que ter o horário para dormir, ela tem que ter o horário das refeições dela, ela tem que ter o horário para brincar, ela tem que ter o horário para o ócio, para não pensar exatamente nada e fazer o que ela quiser, ela tem que ter o horário de estudo dela, certo? Ela tem que ter todas essas funções, que é uma coisa que, assim, o que a gente encontra hoje é o 50-50, né? Ou são as famílias que estão colocando a criança numa rotina quase que militar, né? Ou então são as famílias que estão, assim, abrindo mão. Ah, então hoje é matemática, então vai para matemática, corre porque tem que entregar para o professor. Ou então, não, amanhã é português, então corre para português, então sempre está correndo. E aí essa criança, ela também está caótica dentro dessa rotina. Então a primeira coisa que a gente tem que ajustar, e aí essa é a parte mais difícil, né? Porque é uma parte que envolve a família, envolve cada um, envolve a identificação de cada um com o seu papel. E envolve a criança na identificação do processo dela ali, certo? Então, tá, qual é o meu papel? Dentro das limitações dela, dentro do amadurecimento dela. Então, é importante a gente criar uma rotina, primeira coisa. Depois, a rotina escolar. Eu vejo duas questões da rotina escolar. Tenho relatos, por exemplo, dos pais falando, ele tem aula online, mas assim, ele tem aula online, mas olha, ele fica viaja, vai ver outras coisas, e a criança não tem alteração de atenção. A criança voa, vai longe, percorre planetas e depois volta. E daí você pensa assim, tá, deixa eu citar quais as estratégias aqui em aula? Oi? Deixa eu dar um exemplo. Tem pais que também estão confusos a respeito de criança e adolescente ter aula online. Aula, gente, é um momento de individualidade, particularidade da criança. É o momento dela, com o professor dela, com a turma dela. Pai e mãe não tem que estar sentado do lado da criança, fora do alcance da câmera, monitorando todos os comportamentos da criança, porque você está fazendo outra pressão, isso não vai ser saudável nem para o seu filho. E muito menos intervir em sala de aula, que às vezes o professor fala uma coisa, o pai não concorda, e várias reclamações têm surgido de pai que pula na frente da câmera, fazendo o filho passar vergonha, interferindo na relação dele com o professor e com os amigos, e corrigindo online o professor. Gente, por favor, você tem seu momento de intimidade na sua vida pessoal. Seu filho tem um momento dele. Respeite. Ele não pediu para ter aula online. Ele está precisando ter aula online. Então, respeite, por favor. Vai, Samira, devolvi. Desculpa.
Imagina! Aí depois disso tem a rotina escolar, que como a Marisa aqui falou da questão assim, do quanto que em casa, qual é a relação da criança com a escola, né? Porque não vai ser de forma alguma igual a relação que tem em casa e não deve ser igual, né? Essa transferência de professor e aluno e pais e criança é totalmente diferente, pais e filhos, né? Então a questão da rotina escolar, o que eu observo? A gente tem que ver qual que é o esquema da escola, certo? Então, a esquematização ele vai ter aula de 1 hora na ferramenta X. Gente, 1 hora para uma criança, então, isso vamos pensar assim, não vou nem falar criança, para um aluno, porque até para o adolescente está complicado. Para um adolescente, não dá. 1 hora não dá nem para gente direito. Online, tá no máximo, máximo 30 minutos, no máximo, dependendo da idade. Se for criança pequena, 10 minutos. Não dá para a gente deixar um material online de 1 hora para uma criança. E não dá para a gente colocar mais videoaulas para uma criança. A gente tem que tentar, dentro de uma aula online, dentro de uma aula síncrona, colocar naquele momento o assunto, o critério, o conceito que você quer passar para aquela criança, que vai ser importante para desenvolver algumas atividades. Você tem que usar infográficos, você tem que usar animação, você tem que usar interatividade naquele momento da apresentação, certo? Então, nessa hora, é que a gente tem que correr atrás para pegar esses recursos. A gente, como terapeuta, nos nossos teleatendimentos, a gente também tem corrido atrás de plataformas para utilização à distância, utilizar plataformas seguras e plataformas que nos permitam que a gente compartilhe materiais, que o paciente compartilhe tela e a gente veja. A gente sabe que para uma situação de aula é diferente, que é um professor, às vezes, com 20 alunos, com 30 alunos em uma sala virtual, né? Mas a gente tem que avaliar esse processo. O quanto que esse aluno está aprendendo nessa aula realmente. Eu acho que a angústia é tanto nossa, de profissionais, que tem alguma relação com a educação, mas também a angústia, eu acho que é do profissional da educação, que também vê que assim, ele está dando o máximo, mas também ele entende que não é o 100%, não é aquilo que ele gostaria de entregar, não é só aquilo, né? Então a gente tem que ver isso. As atividades que eu acho que tem, as atividades que são entregues para se fazer em casa, elas precisam pensar nessa adaptação de tempo. Tem que ser pensado o quanto que vai ser exigido de tempo dessa criança, o tempo médio que vai ser exigido dessa criança, o quanto que vai ter que ser exigido dos pais. Então, qual é uma das recomendações que eu oferto para as escolas? Descrevam, façam um roteiro descritivo das atividades. Então, crianças pequenas, por exemplo, vai trabalhar a acentuação, faça um roteiro descritivo para o pai do que você espera que ele faça com essa criança. Quais estímulos, que material que ele deve usar naquela atividade. Quais as estratégias que ele pode usar para auxiliar. Quais vídeos, mas vídeos pontuais, vídeos curtos, vídeos certeiros, que você talvez possa produzir ou que você possa achar num canal, de algum canal, como o YouTube, que você pode achar para você compartilhar com esse pai. Que aplicativo que você pode usar para associar, certo? Deixe bem limitado para os pais. Aí, assim, os pais têm que deixar bem limitado o horário em relação aos filhos, certo? Mas a escola também tem que deixar bem limitado para os pais os horários, a rotina, as matérias, o que vai ser abordado. Porque talvez algumas crianças se beneficiem do quê? Dessa apresentação com antecedência. Então, muitas crianças, com a apresentação com antecedência do material, muitas dessas questões vão ser abrandadas, vão ser mais calmas, certo? Abrir espaço para diálogos, eu acho que isso você pode comentar com muito mais propriedade, mas discutir sobre o processo, o quanto que aquilo está sendo difícil, o quanto aquilo está exigindo da flexibilidade da criança, da atenção da criança, entender
para entender com a criança o que está mais difícil para ela, até para que a escola colha esse feedback e para que a escola também faça essas modificações. Porque também é muito difícil para a escola colher esses feedbacks se a gente não fala. Porque se a escola vai entender da seguinte forma: eu estou passando as atividades, eu estou passando nesse formato. Se não está tendo nenhuma observação, nenhum feedback, nenhum entendimento nesse sentido, é óbvio que o formato continua da forma que continua, ou é óbvio que as atividades continuam, o professor não vai estar sabendo dessa dificuldade. Então é importante um monitoramento mais forte e esse relacionamento com reciprocidade, com empatia do professor, pais, do professor e terapeuta. É nessa hora que eu brinco que o professor tem que sugar o terapeuta. Ele tem que colar no terapeuta e pegar a viagem junto. Entende? Sim. Porque nessa hora a gente pode ajudar. A gente pode auxiliar na formulação de materiais. Né? Eu, pelo menos, eu tenho essa postura de colaboração. Acho que a gente tem que colaborar. A gente está colaborando com a escola. Né? Trabalhamos em equipe para chegar no mesmo objetivo, que é o benefício da criança. Né? Exatamente. A gente tem que pensar justamente em atividades, em tarefas que estimulem essas funções. Pensando nas crianças de ensino fundamental, ciclo 1, ciclo 2, são crianças que ainda estão amadurecendo essas funções e a gente precisa dar ferramentas, instrumentalizar esses pais para que essa criança não perca esse momento. A gente sabe que a criança ela tem momentos ótimos, períodos ótimos para estimular essas funções. E a gente sabe que um ano passando, tudo bem, pode ser que coisas a gente resgate o ano que vem, né, para a questão pedagógica, mas e maturacional dessa criança, e de desenvolvimento, como que ela fica nesse sentido, Eu acho né? que também tem outros aprendizados muito práticos que a família e a escola estão desfocando, né? A nossa vida era uma antes do Covid e vai passar a ser outra depois do Covid, né? Quando nós sairmos de casa, não vai ser da mesma forma como nós saímos antes, vai ter todo um aparato com a gente. Já é assim para ir no mercado, as crianças vão voltar para a escola com máscara e uma série de cuidados. Enfim, esse momento, além de reduzir o conteúdo acadêmico, que é assim, é manutenção da memória, não é avançar, né? Eu acho que a gente tem que focar no cuidado pessoal, em desenvolver a parte de controle, de organização em relação aos hábitos de higiene, a higiene pessoal, a higiene da casa, a higiene no meu quarto, guardar as coisas, porque isso, né, eles vão precisar de uma forma diferente. Não dá mais para pegar um negócio que caiu no chão sem ninguém ver, passar na roupa e comer. Não, não pode. Né, de forma alguma. E vamos ter que explicar o porquê não pode. Quando você estava falando de conversar com a criança sobre, a gente vai conversar em cima das dúvidas dela. Você não precisa dizer que no Brasil tem mais de 8 mil mortos, que nos Estados Unidos já tem 100 mil, no mundo tem um... Não, não é isso. É o que ela está tendo de dúvidas em cima do que você sabe, porque nós não sabemos, nem os médicos sabem ainda. Nós vamos esclarecer aquilo que se sabe, dizer, ó, nenhum de nós sabemos direito. Você não sabe, eu também não sei. Mas em cima do que nós conseguimos de informação verdadeira, nós vamos conversar. E passando as coisas de uma forma, assim, sem medo, né? Sim. Sem pânico. Sim, mas eu... Informação. Sim, novos aprendizados. A questão, assim, principalmente do abrir o diálogo, pensando na aprendizagem, Marilisa, eu costumo sempre abrir um espaço para ouvir a criança, né? Porque ali é onde a gente acha os nossos macetes e a gente acha os pulos do gato para reabilitação. Eu, pelo menos, acho isso durante o processo, né? E aí é muito interessante, por exemplo, você pergunta para a criança, tá, por que tá tão chato a aula online? Me diz, o que tá acontecendo? Ai, Fô, não fica tudo parado. Ou então, a professora fala muito rápido. Então, até isso a gente vai ter que observar, tá? Para auxiliar essa criança nesse desenvolvimento de linguagem, qual é o modelo que eu tenho que dar? Por mais que eu tenha que
passar um conteúdo em 40 minutos, em 1 hora, enfim, independente disso, a gente tem que controlar o nosso padrão de comunicação. Eu estou falando bem articulado com esse público que está me escutando, eu estou dando pausas para que ele tente assimilar um pouco o conteúdo e eu sigo. Imagina, é que isso é muito difícil da gente concretizar quando a gente não tem o feedback do outro lado. Porque o professor consegue controlar isso em sala de aula porque ele tem aquele feedback. Ele vê a carinha de dúvida da criança ou a carinha de assertividade dizendo que está entendendo, que está legal o conteúdo, né? Mas isso aí é um trabalho em equipe com os pais, nesse caso, de coletar esses feedbacks. A forma como está sendo falado, a forma como está sendo mostrado o conteúdo, está sendo efetiva, está sendo organizada para a criança está tendo tempo para assimilar aquilo e de repente gerar uma dúvida na sala virtual. O professor, de repente, ele pode ficar um tempinho a mais, pensando principalmente também nas crianças com algum transtorno de aprendizagem. Será que tem um tempinho a mais para que essa criança possa conversar com o professor e até mesmo o professor colher um feedback, né? Fazer essa conversa com a criança, fazer esse rastreio, óbvio, demanda estrutura, demanda mais tempo do professor, demanda trabalho, demanda um monte de coisa que a gente sabe. Mas nesse momento, talvez, para a gente conseguir manter um trabalho bem amarradinho, talvez seja uma das soluções, né? Ninguém é dono da razão, né? Mas talvez seja uma forma de cooperar. Sei lá, a minha turma é uma turma de pequenininhos. E aí a escola tomou como conduta de dar aula online. O quanto que eu vou ter que repetir dessa informação para essa criança? O quanto que eu vou ter que ficar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, sendo redundante na informação, redundante no conceito? Talvez você vai ter que ser redundante mais vezes para essa criança estocar essa informação, para a criança armazenar essa informação, do que se fosse em sala de aula. Porque em sala de aula, de novo, tem mais feedback, você tem gesto, você tem linguagem com a criança, você tem recursos que online você não vai ter, você vai ter que aumentar a redundância disso. Eu vejo que a escola também não pode perder muito receita, mas os pequenininhos, ao meu ver, não seria momento de ter aula online. Porque para os pequenos, o que é mais importante na aula online, na escola, interação. É a socialização. E é a interação com outras crianças. Não tem. Daí tem que, de repente, da comunidade em si, os pais daquele grupo, reunir as crianças para interagir pela tela. Mas é aquele momento de bagunça mesmo, onde cada um vê a carinha do outro, viu que o outro está bem, viu que o outro ainda existe, que está tudo certo. E um tempo reduzido, porque senão... E um tempo curtinho, exatamente. Samira, 4 minutos. Só isso, meu Deus do céu, tenho mais coisa para falar. Ah, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como do idoso, a gente continua esse mesmo tema na semana que vem. Tá. E quem participou da live, vai lá, segue os 2 perfis, curte no post do bônus, escreve eu quero e mande um e-mail para o e-mail que consta lá, que é o e-mail da Samira. E ela vai estar enviando para você a partir de amanhã, né? O bônus. Exatamente. Mas não vai esse tempo para fazer isso não vai ficar aberto ad eterno, não. Quem fizer isso até amanhã às 5 da tarde vai receber o material. É 24 horas. Não fez, perdeu. Tá? Eu vou ver se eu construo aqui um material também. A gente falou tanto de rotina. Eu vou ver se eu faço um quadro de rotina e agora nós temos 26 segundos. Tá, na verdade, então eu vou deixar algumas... Eu não vou correr com o conteúdo. Eu vou depois colocar algumas outras questões no nosso próximo dia aí, porque tem bastante coisa fora do país estruturada e de recomendação que a gente pode pegar e usar como modelo, né, de dicas, de comportamento, principalmente assim, do professor com o aluno.